Em setembro de 2016, eu fiz esse vídeo. Olá pessoal, aqui é o Luciano Queiroz, biólogo. Nesse vídeo de 2016, eu falei sobre o futuro da ciência e da educação durante o governo Temer. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre a ciência. Só dando um spoiler para vocês, a situação piorou muito. Em pleno 2017, o Brasil faz ciência assim. Falta água, eu diria que uma vez por mês. Eu quero começar falando do orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que provavelmente é a coisa que você mais ouviu nós cientistas reclamando durante os 2 últimos anos. O orçamento do Ministério já vinha diminuindo desde o governo da Dilma, e quando entrou no governo Temer, teve cortes muito mais drásticos. Em 2016, o orçamento foi de quase 4,6 bilhões de reais. Em 2017, estavam previstos, quando virou o ano, logo após que eu fiz o vídeo, teve a lei orçamentária anual, estava previsto 5,9 bilhões de reais. Só que fechou o ano com 3,7 bilhões de reais. Sim, esse foi o ano que teve aquele corte que ficou famoso de 44%, que na verdade não foi um corte, foi um contingenciamento, que basicamente é falar, você tem esse dinheiro, mas você não pode usar, tá? De 44%, e o nosso orçamento caiu absurdamente, CNPq, chegou no final do ano quase sem grana para pagar a bolsa, e a situação foi bem crítica em 2017. Tanto que foi nesse ano que a Marcha pela Ciência aconteceu pela primeira vez, em abril, e outros protestos, outras manifestações organizadas por cientistas, como o Tesourômetro, aconteceram nesse ano. Então, se vocês analisarem o gráfico que está aqui do meu lado agora, aqui assim, mais ou menos, vocês vão ver o orçamento até 2017, que foi uma imagem clássica de um artigo que saiu na Nature, escrito por um jornalista brasileiro, Cláudio Ângelo. Em 2018, de novo, na lei orçamentária anual, que são os congressistas que votam todo ano, no final do ano, estavam previstos 5,9 bilhões de reais. Desses 5,9 caiu para 4,5 bilhões e agora nesse momento está em 4 bilhões de reais o orçamento do Ministério, porque teve um novo contingenciamento aí de uns 500 milhões. Ah, mas você está falando de bilhões de reais. Sim, estou falando de bilhões de reais, só que não é lá grande coisa se a gente for comparar com o orçamento de outros ministérios, que são importantes também, ou se a gente for comparar com o orçamento investido em ciência e tecnologia de outros países, às vezes até países parecidos com o nosso. Por exemplo, a Coreia do Sul. Tá, eu sei, a gente compara muito com a Coreia do Sul, não dá para comparar, mas se você for ver o PIB dos dois países, o Produto Interno Bruto, o PIB da Coreia do Sul é um pouco abaixo do Brasil, não é tão abaixo. A Coreia do Sul investe quase 4,3% do PIB dela, enquanto esse nosso orçamento não chega nem a 1% do PIB. A gente sabe que a Coreia do Sul tem uma tradição em tecnologia muito grande e muito provavelmente a gente vai continuar consumindo os celulares deles, né, da Samsung. Comunicações junto à ciência, tecnologia e inovação. Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim, um dia a gente teve um ministério desse. Por quê? Pessoas que estão me assistindo continuam do mesmo jeito. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação extinto. Não existe, e existe uma coisa chamada MCTIC, que é mais para MC-tique, tipo um tique nervoso mesmo. Essa piada é horrível, eu sei, mas merece. Que foi a união do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações. Eu já falei sobre isso em alguns textos e no vídeo anterior. Não vou focar muito, o importante é a gente continua não tendo representatividade direto com o executivo. As nossas pautas estão disputando espaço com a comunicação, que é uma pauta que tem players, jogadores muito mais potentes politicamente do que nós cientistas, tá? Desde 1994, o Congresso permite que o governo federal gaste livremente 20% do que arrecada. É a DRU. Agora, PEC 87 de 2015. What the fuck a hell is this? Que porra de PEC que é essa? Que muito provavelmente a gente ouviu falar muito pouco, mas eu falei no vídeo e ela é referente à DRU. Aí você pode perguntar de novo, que porra é essa de novo? DRU é desvinculação de receita da União. Segundo o site do Senado, que vai estar linkado aqui na descrição desse vídeo, a DRU é um mecanismo que permite o governo federal usar livremente 20% de orçamento vinculado por lei a fundos ou despesas
do governo. Só que esse conceito que está no site do Senado é o conceito antes da aprovação dessa PEC. Com essa PEC, eles mudaram essa porcentagem de 20% para 30%, mas teve um detalhezinho ali que talvez não tenha chamado tanta atenção, que agora o DRU valeria para municípios e para o Estado. Então, receitas vinculadas a nível estadual e a nível municipal também vão poder ser desvinculadas. Você se lembra da tentativa do Alckmin e do Márcio França de remanejar 10% do orçamento da FAPESP? Sim, a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Tá, mas você pode perguntar, a FAPESP não tem que receber no mínimo 1% da receita tributária do Estado? Sim, ela tem que receber, isso está na Constituição do Estado de São Paulo. Mas vejam o argumento do Alckmin. Tá tudo desvinculado com a PEC. A PEC desvinculou tudo, não tem vinculação para nada. É tudo agora no orçamento. Nós vamos manter. São Paulo vai continuar investindo, único no Brasil, mais de 30% em educação. É difícil, eu sei. Desvinculou o quê? Ele pode fazer isso? Não pode? O que o Márcio França tem a ver com isso? E para onde esse dinheiro ia? Eles fizeram uma confusão tão grande com isso que até hoje eu não sei se eles podem ou não. Considerando que essa nova DRU permite que os estados façam isso, pode. Considerando a Constituição do Estado e que a FAPESP faz parte da área de educação, que foi uma limitação colocada na DRU para os estados que não poderia mexer no orçamento da área de educação, não. Nessa época, o secretário de Ciência e Tecnologia era o Márcio França. Sim, o Márcio França, do PSB, que está se candidatando para o governo do Estado esse ano. E esses 10% do recurso que eles queriam tirar da FAPESP seria destinado para os institutos de pesquisa de São Paulo, tipo o Butantan. Para mais informações sobre toda essa confusão, o Herton Escobar do Estadão fez uma cobertura muito boa e eu estou linkando a entrevista que ele fez com o Márcio França na época. Os cientistas daqui de São Paulo e a FAPESP fizeram uma movimentação bem interessante e conseguiram evitar que o recurso saísse da FAPESP, mas eles tiveram que direcionar esses 10% para editais específicos para os institutos de pesquisa. No fim, e na minha opinião, ficou empatado. A FAPESP não perdeu o recurso, mas a gente teve que investir esse recurso no que o governador queria na época. O mais importante disso tudo, dessa confusão toda, é que a gente precisa de representantes da ciência lá na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Porque esse orçamento e esse corte de 10% foi votado na virada do ano, praticamente, de 2016 para 2017, à noite, e ninguém ficava sabendo. A gente só foi ficar sabendo em janeiro que tinha rolado esse corte. Todos os links que eu citei, todas as matérias, notícias estão no post. Se inscreve no canal que eu vou fazer mais vídeos durante esse ano, principalmente sobre essa temática de política. E é isso. Valeu, abraços e até o próximo.